presidente Lula defendeu que votos dos ministros do STF sejam secretos. A declaração do petista ocorre na sequência de críticas feitas a Cristiano Zanin por posições consideradas conservadoras. A declaração do chefe do Palácio do Planalto ocorreu durante a live semanal Conversa com o Presidente, que aconteceu ontem. Lula afirmou que a posição individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os votos de cada um deles não deveriam ser divulgados para evitar animosidade contra as instituições. Lula não explicou como seria esse novo modelo de voto secreto, mas citou que é preciso parcimônia para entender como se manifesta cada magistrado. Vamos acompanhar esse trecho da fala do presidente. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém saber. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. A fala do petista rapidamente repercutiu na internet e tem gerado críticas, principalmente no trecho em que Lula afirma que a sociedade não precisa saber como votam os ministros da Suprema Corte. Vale lembrar que essas afirmações do presidente surgem após várias críticas aí da esquerda contra o ministro Cristiano Zanin, que tem se posicionado de forma contraditória ao que tinha sido esperado pela militância, principalmente em pautas que envolvem costumes. Ainda durante a live de ontem, Lula admitiu que vai trocar ministros do governo para abrir espaço para partidos do Centrão que querem ingressar na esplanada dos ministérios. Segundo ele, a reforma ministerial pode ajudar o governo a construir uma maioria mais confortável no Congresso Nacional. Os futuros novos ministros do governo foram definidos no final do mês passado. Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e André Fufuca, do PP do Maranhão, são os deputados que devem integrar o corpo ministerial. Entretanto, a falta de consenso sobre quais pastas eles vão assumir tem atrasado a conclusão dessa reforma ministerial. Pedroso, essa é a frase de impacto, né? De que a sociedade não precisa saber como votam os ministros do STF. Vem cá, a gente não está falando de democracia ou de fato ela é relativa? Porque democracia também depende de transparência. A sociedade precisa saber como se posicionam os ministros do STF, assim como a gente precisa saber como votam os deputados, como votam os senadores, quais são os posicionamentos de um presidente. Dá para justificar por que essa fala repercutiu tanto. Olha, essa frase, essa fala, é um absurdo. É um absurdo porque ela não tem pé nem cabeça, tá? Não tem pé nem cabeça. Ela poderia, no mundo ideal, fazer sentido caso os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal fossem indivíduos muito discretos, que só se manifestassem nos autos, que não gostassem de dar entrevistas, que não gostassem de participar de eventos financiados por empresários, viajar mundo afora dando palestras, falando tudo o que querem. Daí, se você tivesse uma corte com esse caráter discreto, Bia, eu até poderia começar a falar disso. Não, olha, a gente, para não expor a Suprema Corte, que é muito discreta, que se tem ali um véu de dignidade, nós vamos impedir que alguns votos sejam ali publicizados. É um modelo muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Agora, no Brasil é o contrário. Tem ministro do Supremo que não pode ver uma câmera que começa a falar. E mais do que isso, ele fala não simplesmente sobre o que lhe cabe, que é a constitucionalidade, mas ele dá opinião sobre tudo. De eleição, ele dá opinião em eventos, vejam só, em movimentos da União dos Estudantes. Ele fala de tudo. Fala da eleição que aconteceu, da eleição que está por vir, da democracia. Ele fala de costumes. Tem ministro que fala que tem a missão de um processo civilizatório. Então não tem nada a ver com as decisões que geram a hostilidade aos ministros. Tem a ver com o fato da Suprema Corte estar ali trazendo para si, usurpando competências que são do Congresso Nacional. Daí quando esses ministros, eles tomam para si uma competência que não é deles, eles se colocam na arena política e deles sofrem consequências que um político normalmente sofreria. Vejam só, os deputados, senadores, presidente, eles tomam decisões e a população lhes cobra por isso. Então os ministros, quando eles tomam ali temas como aborto, arma, porte de drogas, enfim, os temas mais diversos, que são caros
caros à sociedade brasileira, eles se colocam nessa posição de serem questionados. Existe um conceito para isso, que é o accountability, né? Que é a possibilidade de você ali ter que prestar contas. É disso que se trata. Então, eles têm sim que prestar conta daquilo que eles decidem. Então, não é porque agora a militância está cobrando o presidente, porque, meu Deus do céu, o nome que ele indicou não é tão progressista quanto eles esperavam, que eles têm que ir para um lado ou outro. Nada disso. Tá? A gente precisa acompanhar aquilo que os ministros fazem e eles precisam ser mais discretos. Se a preocupação é com a segurança dos ministros, Bia, talvez se eles ficassem ali mais atentos ao que diz a Constituição, mais atentos com o decoro da função, talvez parte ali da hostilidade que eles dizem sofrer, eles não sofreriam. Mas aí ninguém quer. Todo mundo está muito feliz e satisfeito, voando de primeira classe, mundo afora, dando opinião, se manifestando e inclusive ali tendo patrocínios robustos para que isso aconteça. Então, devagar com andor, não é hora de esconder nada. A luz do sol, a clareza e a transparência são bons filtros e bons controles ali para esses abusos.